Ok, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Na aula passada nós estávamos falando sobre redes wireless, né? Já falamos bastante sobre esse assunto e nós começamos com um conceito que rede wireless são todas as redes que não se utilizam de fio, né? Incluem-se aí as redes que trabalham via rádio, inclusive redes que trabalham por infravermelho, ok? Nós vimos as topologias, né? As classificações, perdão, divididas aí em WPAN, WLAN, WMAN e WAN, que é a mesma que nós vimos lá no começo da disciplina, mas agora com esse W na frente, indicando que trata de uma rede wireless. Falamos sobre Bluetooth 802.15, uma tecnologia para redes pessoais com rádio 2.4 GHz, ok? As taxas de 54 MB na versão 2 e de 1 MB na versão 1. Falamos sobre o WiMAX 802.16 para redes metropolitanas, utilizando aí de 2 a 11 GHz, né, fora da faixa pública permitida, com distância de até 50 km, com taxa de até 75 megabits por segundo. E falamos sobre o Wi-Fi, sobre o projeto 802.11, que são para as redes locais, operando em 2.4 e 5.8. Né? Falamos sobre o projeto, sobre suporte de diversos canais, criptografia em camada de enlace, robustez e interferência de rádio. É um protocolo da camada de física e camada de enlace de dados, como todos os outros protocolos que nós vimos de redes locais. Nós vimos aqui que a camada física é feita pelo transmissor de rádio, a subcamada MAC da camada de enlace utiliza o CSMA-CA, Carry Sense Multiple Access Collision Avoidance. Né? Aqui, em vez da gente ter detecção de colisão, CSMA-CD, nós temos Collision Avoid, prevenção de colisão. Tá? E na camada 802.2 é o Logical Link Control, que é onde a gente faz o controle de erros na transmissão, ok? As infraestruturas são no modo ad hoc, quando a gente vê um ponto de acesso coordenando a rede, a gente fala que é coordenado o método de acesso, e o modo infraestrutura, quando um ponto conversa com o outro diretamente, ok? A topologia ela é constituída pelas BSS, que são as Basic Set Service, Basic Service Set, que é onde cada AP cuida da sua área de transmissão, as estações. As BSS elas são interligadas pelo DS, Sistema de Distribuição, e o conjunto de BSS mais DS forma a Extended Service Set, que é a área estendida, né? Serviço estendido. Essa é a nossa topologia. Os padrões e subpadrões, nós temos o padrão A, que é o único padrão que trabalha com 5.8 GHz, todos os outros são 2.4, ok? Velocidade nominal de 54 megabits por segundo, está sendo incompatível o equipamento de rádio com o B, o G e o N. Utiliza modulação UFDM. A B foi a primeira que realmente foi utilizada com sucesso, 2.4 GHz, a frequência de transmissão, velocidade nominal de 11 megabits por segundo, e utiliza modulação em DSSS, o que torna mais lenta, por isso que a gente chega aí só até 11. A G é a mesma tecnologia B, mas utilizando modulação FDM, tá? Então 2.4 GB por segundo com velocidade de 54. Então nós aumentamos aí de 11 para 54. A N é a mesma tecnologia G, mas utilizando tecnologia MIMO, Multiple Input e Multiple Output, ou seja, a gente consegue transmitir e receber ao mesmo tempo. Existem tecnologias utilizando MIMO que podem chegar até 600 megabits por segundo, ok? Modulação FDM quando ela tem que conversar com uma estação que trabalha com G, e DSSS quando tem que trabalhar com uma que trabalha com B, o que é raro hoje em dia, já não usamos mais, ok? A faixa de frequência utilizada vai do 915 MHz, né, até o 5.8. Na verdade, a grande maioria, os padrões B, N, G estão na faixa de 2.4 e o A está na faixa do 5.8. Dessas bandas são consideradas a banda instrumental cirúrgica, né, que é a banda ISM. E essa banda ela é de uso livre, que você tem que se certificar o ponto de transmissão com a agência reguladora, no nosso caso a Anatel, embora os dispositivos de rádio tenham que ser homologados pela Anatel, okay? Que é a distribuição de canal utilizada na banda ISM, né? Industrial, Scientific e Medical. Podemos ver aí que os três canais que oferecem separação total são os canais 1, 6 e 11 a princípio. É claro que 2 e 7, 3 e 8, 4 e 9, 5 e 10 também têm separação total. Essa é a banda utilizada pelo Wi-Fi. Okay? Vimos que o método de acesso básico é o CSMA-CA, método de múltiplo acesso com detecção de portador e prevenção de colisão, não é CD, não é colisão, detecção de colisão, ou DFW-MAC, tá? Mesmo nome.
e ele se baseia no escutar o meio e verificar se ele está ocupado. Assim que o meio estiver disponível, espera-se um tempo, um interframe space. Após o interframe space, a espera vai depender do tipo de mensagem, do tipo de dispositivo que está tentando fazer a transmissão. Se a mensagem for urgente, é um CIF. Se for um ponto de acesso, é um PIF. Se forem outros tipos de transmissões, é um DIF. Vencido esse tempo, aí tem um cálculo de contenção. Esse cálculo de contenção aí, ele é baseado na quantidade de dispositivos que estão na rede, a quantidade de colisões que aconteceram, e após esse período o dispositivo transmite. Não existe uma coordenação central, ok? Então vimos também, vou passar aqui um pouquinho, que quando a gente tem aí um ponto de acesso, esse ponto de acesso ele atua como um controlador da rede. Então ele estabelece um tempo de desafio, um beacon time, onde ele vai esperar com que os dispositivos, utilizando o CSMA, se inscrevam para que ele possa reconhecer todos os dispositivos. Ele estabelece aí então um período livre de contenção, tá? Um PCF, né? onde ele vai estabelecer a ordem que os dispositivos vão transmitir. E depois disso ele abre o período de contenção, onde cada um pode fazer a transmissão utilizando o CSMA-CA. Fim desse tempo, que é chamado de superframe, ele reinicia novamente com beacon time. Ou seja, ele estabelece uma coordenação na rede e melhora a qualidade. Esse outro mecanismo que nós vimos aqui é o mecanismo de RTS-CTS. Né? O RTS é o Request to Send. Quando o dispositivo ele faz um pedido de transmissão, aí no caso aí no nosso gráfico, o ponto B aí é o ponto de acesso. O ponto de acesso repassa o tempo de espera para que todos os outros na rede fiquem calados durante esse tempo de espera, que é esse NAV aí, esse tempo de espera NAV que o C e o D vão fazer. E após isso ele libera o ponto que fez o RTS para fazer a transmissão de dados. Após o reconhecimento, a rede está liberada novamente. Esse aí é um método opcional. Ele pode ser utilizado ou não, ele pode estar disponível ou não, dependendo do equipamento, tá? E a gente só utiliza isso aí geralmente quando a gente está com rede congestionada ou os pacotes que são transmitidos na rede geralmente são grandes, ok? A gente parou aqui. A gente ia começar a falar sobre o quadro Wi-Fi. Tá? O quadro Wi-Fi ele tem algumas características que o diferem bastante do quadro Ethernet e do quadro Token Ring que nós vimos nas últimas aulas. E vamos tentar entender ele aqui porque ele é um pouco mais complexo, tá bom? O primeiro quadro que nós temos ali, o primeiro campo, chama-se Frame Control. Esse Frame Control, ele é um daqueles campos em que cada bit dele tem uma função. Então nós vamos ver ele com cuidado daqui a pouco. Então vamos guardar esse Frame Control, ele tem 2 bytes, 16 bits, nós vamos ver ele daqui a pouco, tá bom? Nós temos aí o campo de duração, ou ID. Se for ID, ele vai identificar o nome da rede aí nesse ID, e se for duração, ele vai me falar qual o tempo de duração da transmissão. Isso aí vai depender do frame control, se a função é duração ou se é ID. E aí nós temos, olha, address 1, address 2, address 3 e address 4. Poxa, por que eu tenho 4 endereços? Se a gente for lá no quadro Ethernet, nós vamos ver que o quadro Ethernet ele tem apenas 2 endereços, quem transmitiu e quem vai receber. O Token Ring é a mesma coisa, apenas quem transmitiu e quem vai receber. Endereço de origem, endereço de origem ou fonte, endereço de destino. Por que eu tenho 4? Porque em algum momento eu vou ter na minha rede 4 dispositivos envolvidos na transmissão, tá bom? Espera aí que daqui a pouco nós vamos ver isso. O Sequence Control que vocês estão vendo aí no meio é um sequenciamento, é uma numeração. E ali nós temos o Frame Buddy, que é o tamanho do frame, ou seja, a área útil de carga, onde eu vou colocar os meus dados. Preste atenção que aqui é de 2.312 bytes. Lá na Ethernet é 1.500, lá na Token Ring é 8.182, se eu não me engano, né? Então a gente está vendo aqui que ele é bem maior do que o do Ethernet, ele é 50% maior. Então, redes Wi-Fi têm capacidade de transmitir mais pacotes maiores de dados. O último campo é o FCS, que é a soma polinomial dos bits para verificação de erro, né? Aquela história, a gente soma os bits de forma polinomial na transmissão, grava-se aí o valor e no recepção faz-se a soma novamente e confere-se o valor, tá bom? Então tá aí, ó, Frame Control, subcampos de controle que a gente vai ver a seguir, duração é de tempo a próxima transmissão, aí os endereços de 1 a 4, o Sequence Control, né? O Frame Buddy, que é a carga útil, e a soma polinomial, o CRC aí no último campo. Ok. Como é que funciona esse negócio de 4 endereços? Para a gente entender como é que funciona esse negócio de 4 endereços, eu vou precisar alternar aqui para a câmera para que a gente possa entender. Imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui um ponto A,
eu tenho aqui um ponto B, um ponto C e um ponto D. A transmissão está acontecendo da seguinte forma. O ponto A, ele transmite a mensagem para o ponto B. Só que o ponto B não é o destino final. Ele é um ponto de acesso, tá bom? Então suponha que um ponto B seja um ponto de acesso, o ponto C seja outro, e o ponto D esteja conectado nesse ponto de acesso C. Então A está conectado em B, D está conectado em C, e esses dois aqui estão interligados de alguma forma, pode ser por onda de rádio também. Então o que vai acontecer? O meu pacote ele vai sair de A para B, de B para C, de C para D. Em um determinado momento, eu posso estar com o meu pacote nesse ponto aqui. Então está aqui o meu pacotinho de dados. E nesse momento, quem que é o meu emissor? Quem que é o meu endereço de sourcer? Esse cara aqui, ó. Esse cara é o sourcer, é a origem. Né? Esse cara é a origem. E esse cara é o destino. Então aqui é a fonte. E esse cara, o destino, certo? Então, nesse ponto aqui, quem é a fonte? A fonte é a A. Quem que é o destino? O destino é D. Mas quem está transmitindo? B. E quem está recebendo? C. B e C não tem nada a ver com origem e destino. Origem é A, destino é D. Mas o transmissor é B e o receptor é C. Então, nesse ponto, eu tenho 4 endereços envolvidos. Endereço de origem, endereço de destino, endereço de transmissão e endereço de recepção. Então, tá vendo como é que é um pouco mais complexo do que quando a gente está trabalhando lá com redes Ethernet? Aqui eu posso ter até 4 endereços envolvidos. Bom, e como é que esses endereços eles vão estar distribuídos aí nesse quadro? Bom, funciona da seguinte forma, pessoal. Só um minuto. Funciona da seguinte forma. Eu tenho lá no Frame Control, nós vamos ver daqui a pouco, no Frame Control, 2 campinhos chamados ToDS e FromDS. Tá? O ToDS veio do AP e FromDS está indo para o AP. Então imagina que quando o ToDS e o FromDS estiverem aqui, ó, 0 para 0, ele está indo de um DS para um DS, um sistema de distribuição DS, Distribution System. Ele está no meio do caminho, ele está no meio do caminho aqui, ó, quando está 1 e 1. Então imagina o último campo, a última linha lá, olha lá, 1 e 1, tá? Ele está no meio do caminho, então aí, ó, eu vou ter 4 endereços. Endereço 1 vai estar o endereço de recepção, quem está recebendo o quadro. No endereço 2, o endereço de transmissão. No 3, o endereço de destino. E no 4, o endereço de origem. Então, o caso que eu desenhei ali é esse último caso, onde o ToDS e o FromDS vão estar zerados. Agora, imagine que Então, eu vou voltar lá na câmera aqui para facilitar a nossa vida. Então, olha só. Aqui é o DS, esse cara aqui está no sistema de distribuição, esse aqui está no sistema de distribuição. Esse aqui não, ele está ligado ao sistema de distribuição. Lembra de sistema de distribuição, pessoal? É aquele desenho de topologia lá, né? Esses caras aqui, eles são no sistema de distribuição. Então aqui, ó, esse aqui é sistema de distribuição 1, esse aqui é 1. Esse cara é sistema de distribuição? Não, ele é cliente, ele é 0, esse aqui é 0. Então quando eu estou indo de A para B, eu estou ToDS 0. FromDS 0, ToDS 1, To é para, From é D. Então aqui, ó, nesse caso, o From é 0, ele está vindo num DS? Não. Está indo para um DS? Sim. Então o ToDS é 1 e o FromDS é 0, certo? Então aqui no caso, ó, esse caso aqui é From 0 to 1. Voltando lá. Então, ó, From to é a penúltima linha. Aqui é a penúltima linha. Então, olha aí na penúltima linha. O que vai estar envolvido? Quais são os endereços que vão estar envolvidos? O endereço 2 vai estar o endereço de fonte, que é o ToDS, né, que é o FromDS. E o endereço 3 vai estar o endereço de destino. E no endereço 1 vai estar o nome da rede. Tá. E aí, o que acontece quando eu tenho... estou nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Aqui é FromDS 1, porque ele está vindo de distribuição, ToDS 0. Então aqui é 1, 0. From 1 to 0. From 1 to 0 é a segunda linha.
Então, no endereço 1 vai estar o endereço de destino, no endereço 2 vai estar o BSSID e no endereço 3 vai estar o endereço de fonte. E o que vai acontecer nesse primeiro caso aí, ó, to DS, from DS, 0. Nesse caso, o que vai acontecer é que esse aqui pode transmitir direto para cá. Então, 0 para 0, tá? Quando for o caso 0 para 0, o que vai acontecer? Primeira linha. No endereço 1 vai estar o endereço de destino, no endereço 2 vai estar o endereço de fonte. Prestar atenção no desenho, que quando eu transmito direto, eu estou transmitindo direto da fonte para o destino, ó, aquela linha lá de baixo. Então, quando eu estou transmitindo da fonte para o destino, eu tenho o endereço de origem, endereço de fonte e o endereço de destino, que é os dois que vão estar aqui no endereço 1 e 2. E no endereço 3, eu vou estar o endereço da rede, BSSID. O endereço 4 não é preenchido. Então, essa é a forma que são preenchidos 4 endereços no campo do pacote Wi-Fi, né? do cabeçalho de enlace Wi-Fi. Tá? Então, 0 para 0 significa que estão transmitindo direto um para o outro. O endereço 1 e 2 são preenchidos, o 3 tem o endereço de rede e o 4 não está completo. No segundo caso, eu estou na segunda perninha lá, na última perninha lá, ó. Eu estou to DS 0 é de C para D, tá? No 1 para 0 é o A para B e de 1 para 1 é B para C, certo? Então essa é a forma em que é feita a distribuição dos endereços no quadro Wi-Fi, ok? Então olha aí, ó, endereço 1, 2, 3 e 4. Em alguns casos, nós vimos ali que eles não vão estar preenchidos, né? No primeiro, segundo e terceiro caso aí, ó, o endereço 4 não é utilizado. Isso é utilizado quando a gente tem aquele caso que um sistema de distribuição transmite para outro sistema de distribuição. Pessoal, isso aqui não precisa decorar não, tá? Eu particularmente não decoro isso aqui. Toda vez que eu preciso de saber isso aqui, eu venho aqui e consulto, tá? Acho assim, extremamente exigente da minha parte de que vocês decorem esse tipo de coisa. Só para a gente ter ideia de como é que esses campos são preenchidos e por que eu tenho 4 endereços envolvidos, né? É o caso que eu tenho 4 endereços envolvidos, é porque em algum momento eu posso estar realmente com 4 dispositivos fazendo parte dessa transmissão, tá bom? Então, mas aí, onde é que estão esses campos to DS e from DS? Eles estão ali, ó, pessoal, naquele primeiro campinho ali, ó, frame control. Tá vendo que ele é 2 bytes? Quando a gente abre eles ficam desse jeito. Então, vamos somar ali, ó, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 16 bits. Então, esse aí é o frame control. Então, aquele primeiro campo lá, ó, frame control com 2 bytes, ele se abre desta forma. O que eu tenho aí? Eu tenho no primeiro subcampo a versão do protocolo, né, 802.11 que está sendo usado, A, B, G, N. O tipo e o subtipo que indicam para que quadro serve. Como assim? Olha, pode ser um quadro de dados, ele pode ser um quadro de beacon, né? Ele pode ser um quadro de probe. O que é probe? Probe é quando o AP manda o quadro para verificar se o cliente ainda está ativo ou se ele parou de fazer parte da rede. Então pode ser um campo de manutenção. Então esse campo ele pode ser pode ser uma troca de chaves de criptografia. Então existem vários tipos e subtipos de quadros Wi-Fi, tá bom? Então isso é especificado aí. Aí pronto. Aí nós temos aí no nosso quarto e quinto subcampos o to DS e o from DS. São esses dois campos. Se eles estiverem setados em 1 ou 0, é que vão determinar a forma do preenchimento dos 4 endereços MAC, endereço MAC aqui, tá, pessoal? Endereço MAC que estão presentes no quadro, tá bom? Então o to DS e o from DS aí indica como é que eu vou preencher aqui e colocar naqueles endereços ali no campo principal. Bom, More Fragments é um campo que ele indica se mais fragmentos do quadro estão vindo, ou seja, se o quadro foi fragmentado, se vão vir mais fragmentos. Retry indica se a informação está ou não sendo retransmitida. Se for uma retransmissão, ele vai ser setado com 1. Power Management, gerenciamento de energia, ele vai vir ligado ou não. Indica se a estação que transmite energia está em modo ativo ou está em modo de gerência de energia, economia de energia. More Data, se ele tiver setado em 1, significa que existem mais transmissões posteriores, que essas podem ser fragmentos ou não, tá bom? O campo App indica se a criptografia está ativa, tá? Então lembra que eu falei lá para vocês que tecnologia Wi-Fi ela tem criptografia em camada de enlace. Poxa, mas como? A criptografia tem que ser lá na camada de apresentação, lá em cima.
é porque é uma exigência do padrão, foi definido assim para que a gente tivesse mais segurança, uma vez que o padrão ele permite que qualquer um capte o sinal, né? Então não existe cerca para transmissão de rádio, ok? E por último aí a gente tem o order, que indica se todos os quadros de dados recebidos devem ser processados ou não em ordem, tá ok? Então é isso, esses aí são os nossos campos do quadro, né, pessoal? A única dificuldade aí que eu acho é em como são preenchidos esses campos de endereço, uma vez que a gente pode ter 4 endereços envolvidos, e isso é definido lá no frame control, no to_ds, from_ds, tá? To é para e from é de, né? Então from é de onde vem e to é para onde vai. Temos que lembrar disso aí. A gente faz a leitura desse quadro aqui, que ele indica pra gente como é que isso deve ser lido. Ok? Então, é um quadro um pouco mais complexo do que o que a gente tem lá no Wi-Fi e um pouco também mais complexo do que a gente tem em Talk Ring, mas a gente tem que lembrar que aqui a gente está trabalhando com transmissão em que não existe a certeza de transmissão simultânea ou não. O método de acesso ele não nos dá um desempenho tão grande quanto a gente tem com o método CSMA/CD lá na internet, porque a gente não consegue detectar as colisões. Então a gente precisa de um nível de controle maior. A rede também por si ela é mais complexa que uma rede Ethernet, né, porque ela pode envolver mais dispositivos na transmissão. Quanto à criptografia, nós temos aqui o primeiro padrão é chamado WEP, Wired Equivalent Privacy. E, na verdade, o próprio nome queria dizer que ele teria que nos dar uma privacidade equivalente a uma rede cabeada. Tá? O que acontece, na verdade, não é isso. Qual o grande problema? O grande problema é que as redes que se utilizam de WEP, o WEP ele trabalha com uma chave de criptografia fixa. Tá? E o algoritmo de criptografia é um algoritmo chamado RC4, que é um algoritmo bom, muito bom, mas ele não é o melhor algoritmo. O problema da chave fixa no tempo é o seguinte: essa chave ela tem que ser configurada nos pontos, então ela tem que ser inserida à mão a pessoa que vai configurar a rede. O que acontece? Acontece que a chave de criptografia do Wi-Fi ela vai ser composta por essa chave fixa e mais uma quantidade de bits variáveis. O que acontece é que, como essa chave ela é fixa, em algum momento esses bits variáveis eles vão se esgotar e eu volto para a chave inicial. É como se houvesse um repeteco, né? Eu começo com uma chave X, depois eu vou variando, até que se esgota essa variação e eu volto no começo. Quando eu voltar no começo, existem inúmeros softwares aí, né, WebCrack, que conseguem fazer, por comparação, descobrir qual que é a chave, comparando todos que são transmitidos até que haja a repetição. E aí, ele é um algoritmo que é facilmente quebrável. Então, ele não me dá o desempenho necessário quanto à segurança, tá bom? Agora, o WPA, que é o Wireless Privacy Authenticity, que a diferença é que ele usa uma chave variável. E o algoritmo continua sendo o RC4, que é um algoritmo bom. O que o TKIP faz? Que é o Temporal Key, que é o que varia. Temporal Key, não sei o que, variação. É a variação de chave no tempo. A chave ela deixa de ser fixa. Existe uma troca de chave inicial. Depois dessa troca de chave inicial, a chave ela vai se alterando também. Então não existe um momento em que a gente tenha o repeteco, né, que a gente tenha a mesma chave sendo utilizada. Então a comparação se torna impossível. E aí esse algoritmo ele só pode ser quebrado por força bruta, que é por tentativa. Mas melhor que o WPA é o WPA2. O WPA2 utiliza a chave variável e ainda utiliza um algoritmo melhor que o RC4, que é o algoritmo Advanced Encryption Standard, que é o algoritmo que foi adotado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Esse algoritmo foi desenvolvido e foi adotado a partir de um concurso desenvolvido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Então ele é realmente um algoritmo muito forte. O grande problema com o WPA2 é que pelo seu algoritmo ser pesado, ele coloca uma carga de processamento a mais nos dispositivos do Wi-Fi.
E isso nem sempre é interessante se você não tiver dispositivos muito potentes, principalmente access point, né? Se os pontos de acesso, roteadores Wi-Fi, eles forem com pouca memória, não tiverem um processador com desempenho regular, você vai acabar tendo problemas aí devido ao sobrecarga de processamento provocado pelo WPA2. Então, na verdade, eu sempre indico que, se você não tem um equipamento extremamente robusto, trabalhe com WPA. O app não é indicado em momento algum. Chave UEP ela é uma chave fraca, fácil de ser quebrada. Tá? E lembrando, por que nós temos criptografia em camada de enlace na rede wireless? Porque como a gente não pode impedir o usuário de ter acesso à rede, porque a onda de rádio ela pode alcançar pontos que a gente não gostaria, né? E elas não irão se sujeitar a muros, cercas e paredes. A gente precisava garantir que não houvesse acessos indevidos. Esses acessos indevidos não são permitidos pelo uso de criptografia em camada de enlace. Também existem alguns controles que são utilizados, como por exemplo o controle de acesso por via MAC, ou seja, só dispositivos que com os MACs cadastrados podem acessar a sua rede. Isso aí é uma outra camada de segurança que eu acredito também tem que ser implementada quando se trabalha com rede Wi-Fi. E é isso aí, pessoal. Rede Wi-Fi é isso. É interessante, né? Porque é uma rede que ela impõe alguns desafios diferentes das redes que a gente vê em internet. E o principal dele é você não saber se realmente a transmissão ocorreu com sucesso, porque a gente não tem aqui uma forma de medir se houve ou não acesso simultâneo, ou seja, se houve ou não colisão. O que a gente tem é muita prevenção, tentativa de prevenção, por isso que o método é CSMA-CA, Collision Avoidance, prevenção de colisão, e não CSMA-CD, detecção de colisão. E por esse motivo, pelo método ele ser menos eficiente que o CSMA-CD, e também pela quantidade de REC, o que é REC? Reconhecimentos. Então, os pacotes eles têm que ser reconhecidos um a um. Eu tenho uma rede aqui que ela me traz alguns problemas de desempenho, principalmente quando o número de dispositivos na rede ele aumenta muito. Então, se eu estiver construindo uma rede, um projeto de rede, para onde que eu vou usar uma rede wireless? Você vai usar uma rede wireless quando você quiser. Mobilidade e flexibilidade, ou seja, eu tenho que atingir um ponto que eu não consigo atingir com a minha rede cabeada, ou então eu tenho que dar mobilidade para o meu usuário se movimentar. Mas não é uma rede que prima por desempenho. Desempenho a gente busca em rede cabeada. Né? Então, aí, por exemplo, os seus servidores, os seus computadores que têm acessos mais pesados à rede, eles têm que estar numa rede cabeada, com uma tecnologia que permita melhor velocidade e melhor garantia, né? Então a gente vai partir para uma Ethernet aí talvez com fibra ótica ou com uma Ethernet categoria com cabos categoria 6 gigabit, né? Para que a gente consiga trabalhar ainda com um custo dentro de projetos aí aceitáveis. Ok, pessoal? Então por enquanto é isso. Agradeço. Obrigado.